O número de brasileiros detidos tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos de forma ilegal disparou no ano passado. É o maior número em 14 anos. São milhares de pessoas que fizeram uma aposta arriscada e agora enfrentam as consequências do endurecimento da política americana de imigração. Nossos repórteres no Brasil e na América do Norte mostram agora o retrato de uma crise que inclui deportações em massa e famílias traumatizadas. Qual é o preço de um salto no escuro? Humilhação que eu passei 15 dias longe da família, sem poder falar com ninguém, preso numa cela gelada, fria. E quando esse salto te faz acordar num país estranho onde você nunca quis morar? Você não teve a escolha? Não, nós não tivemos. México. Não deram oportunidade da gente falar nada. Deportados em massa para o Brasil ou enviados ao México para esperar pedidos de asilo, centenas de brasileiros enfrentam hoje as consequências de uma escolha arriscada: entrar sem visto nos Estados Unidos. São famílias no meio de um cerco do governo americano à imigração ilegal de brasileiros, um fenômeno que explodiu no ano passado. E por que tanta gente daqui está tentando cruzar ilegalmente a fronteira americana? E quem mais sofre nessas histórias de sonho, angústia e incerteza? E até hoje mesmo ele fica assim, tristinho. Ele chegou totalmente diferente. Quietinho, sem conversar muito, sem brincar. Um dia desses sonhei com o oficial me chamando. Aí na hora que eu acordei, que eu vi que não tava, nossa, eu respirei até aliviada, graças a Deus. O Rogério, a Lidiana e o Rafael, de 3 anos, ainda vivem sob o impacto da viagem mais longa de suas vidas. A gente foi pro BH. A gente saiu de ônibus de Guanhães a BH. A família é da região de Governador Valadares, Minas Gerais, um lugar impregnado pela cultura da migração. Na verdade, a gente nem tinha em mente essa vontade de ir para os Estados Unidos, não. Só que aí a gente viu muita gente lá do nosso lugar que foi, que deu certo. Tava sendo só o salário dele para poder sustentar a casa. E a gente tava devendo demais da conta. Aí eu falei assim, vamos arriscar. Aí em BH a gente pegou o avião, fez uma escala no Panamá, do Panamá à Cidade do México. E de Cidade do México foi até Juárez. No trajeto até a cidade Juárez, na fronteira com a americana El Paso, no Texas, o primeiro choque de realidade. Tem um posto policial, e nesse posto policial eles usam para cobrar a propina das pessoas. Eles entraram no ônibus e falaram, os homens descem. Eles recolheram o nosso passaporte, eles deixavam a porta da van aberta e a gente passava por trás da van, pegava o dinheiro do bolso sem ver, jogava em cima do banco e saía de novo. Rogério e Lidiana viajaram com o filho para tentar o chamado Caicai, cruzar a fronteira e cair, se entregar imediatamente à polícia americana. A minha esposa, inclusive, até caiu naquela adrenalina toda, eu com o menino nos braços. A gente passou o rio e chegou do outro lado. Aí, por volta de uns 10 minutos, assim, mais ou menos, chegou uma viatura e colocou a gente na van e levou lá pro abrigo onde a gente ficou. Feito em família, o Caicai é uma estratégia para evitar a expulsão imediata do país. Isso porque crianças que entram nos Estados Unidos de forma ilícita não podem ser deportadas imediatamente, como explica esse delegado que investiga esquemas de imigração ilegal. O Caicai cresceu muito porque ele é mais barato e porque ele é mais seguro. E havia uma certeza muito grande de que essas pessoas iriam conseguir chegar, se entregar às autoridades americanas, pedir asilo, seriam detidas, depois liberadas para aguardarem soltas o julgamento pela corte. E nesse momento, então, eles acabavam indo para outros pontos do território americano e lá permaneciam ilegalmente. Essa política americana de pegar e soltar mudou o perfil do imigrante ilegal brasileiro. Na década passada, a maior parte era de pessoas sozinhas ou casais sem filhos, que viajavam com vistos de turista e ficavam além do prazo. Hoje são famílias sem visto, como a de Rogério e Lidiana, e outras que agora enfrentam uma escala inesperada no caminho. A vontade era chegar ali, do outro lado do Rio Bravo. A família mineira foi parar 9.000 quilômetros longe de casa. Eu não acho legalidade eu tentar dar uma vida melhor para meu filho, para minha família. Nós achamos que eles iam dar o asilo para nós, né?
Nos últimos 2 anos, milhares de imigrantes, principalmente da América Central, têm marchado em direção à fronteira dos Estados Unidos para pedir asilo humanitário, fugindo da pobreza e da violência. O Wellington e Maiara viajaram com um filho de 5 anos. Saíram de Resplendor, Minas Gerais, no dia 22 de janeiro. Destino, cidade Juárez, México. Tudo que a gente tinha, a gente vendeu, gastamos com passagem. O que a gente tinha, acabou. Querendo dar uma vida melhor para minha família, adquiri muita dívida. Lutei tanto para estar aqui, cara. Primeiro, eles encararam a guarda mexicana, que está na fronteira 24 horas por dia. Foi complicado ver meu filho naquela situação, a polícia mexicana correndo atrás da gente, eu com meu filho no colo, atravessando um esgoto. E depois, a patrulha do lado americano. Quando a gente se entregou lá no dia, chegou um e perguntou, brasileiro? Sim. Aí começaram a rir. Dava para ver que eles olhavam para a gente com um tom de nojo. O que vocês estão fazendo aqui? Isso é meu país e não quero vocês aqui. É muito humilhante mesmo. Muitos imigrantes esperam o sol baixar como agora, no entardecer ou à noite, para atravessar o muro. Acreditam que assim há menos chances de eles serem vistos. Em alguns trechos, nem muro existe, como aqui. Só que o patrulhamento da fronteira aumentou bastante. E os que se arriscam sabem que do lado de lá, em território americano, podem ser presos. O que não sabem é como vão ser recebidos. E o tratamento dado aos brasileiros mudou muito. A mudança começou depois de uma estatística que surpreendeu. No ano fiscal americano de 2019, 18 mil brasileiros foram presos tentando entrar nos Estados Unidos sem um visto válido. É 11 vezes mais do que no ano anterior e o maior número desde 2005. Para esta professora, baseada nos Estados Unidos e que há 10 anos pesquisa a imigração de brasileiros, a queda na concessão de vistos também ajuda a explicar a explosão de prisões. O número de vistos de entrada fornecidos a brasileiros despencou 42% no ano passado, em relação a 2014. Então, qual é o outro caminho para chegar nos Estados Unidos para os brasileiros? A fronteira do México é um caminho que hoje em dia talvez seja o único caminho para chegar aqui do que ficar esperando conseguir um visto. Em janeiro deste ano, os brasileiros foram incluídos num protocolo chamado MPP, criado pelo governo americano para reduzir o número de imigrantes ilegais no país. Eles podem agora ser trazidos para o México para aguardar aqui a resposta ao pedido de asilo. Até o fim de fevereiro, 226 brasileiros já tinham sido transferidos. A família mineira estava no primeiro grupo de imigrantes do Brasil trazidos pelo protocolo. Não deram oportunidade da gente falar nada, vocês estão indo para o México. Não, mas a gente não assinou nada. Como que a gente vai para um lugar desse? México. Só isso que falaram pra gente. Esta outra família, que preferiu não ser identificada, veio no mesmo grupo. Aí eu falei assim, não tenho opção de voltar pro Brasil, porque eu tenho medo do Brasil, mas eu tenho mais medo do México. Eles falaram pra mim, não, você só tem 2 opções, ou México ou México. Eu falei assim, se eu não quiser assinar. Ele falou assim, sem problema, você vai ser removido do mesmo jeito e carimbou por mim. O asilo humanitário é uma opção para quem sofre risco de morte, violência ou perseguição no país de origem. Mas essa proteção ao migrante é concedida de forma criteriosa pelos Estados Unidos. Segundo a coordenadora de uma ONG que atende imigrantes na região, as respostas para os pedidos de asilo podem levar até 1 ano e apenas 2% dos pedidos são aceitos.